Bem, eu concordo, né, com você sobre começar primeiro de casa. E eu comecei muito a conversar com a minha irmã, de 14 anos, e com a minha mãe. Com a minha mãe, pelo menos, eu consegui, assim, mudar um pouco da visão dela sobre, pelo menos, o socialismo. Consegui fazer ela entender um pouquinho. Porque, não é bem assim que a senhora está vendo, não. Estou tentando, eu sempre discuto com o meu pai sobre democracia e ditadura militar, porque ele foi militar durante um tempo, então ele tem uma visão muito pesada sobre ditadura militar e democracia. Então eu tento conversar bastante sobre isso. Então tá tudo em família ali, mas assim, eu tento conversar com algumas pessoas. É difícil. Não vou dizer que eu sou que me ouvem, não ouvem, mas pelo menos eu tento falar. Eu partilho que hoje eu vivencio a experiência nos hospitais, principalmente no hospital mais próximo de onde eu resido, que a pedido da Cabocla Jurema, né, fui iniciar esse trabalho fisicamente nos hospitais. E ainda tenho limitações de saber até onde eu posso fazer. Muitas vezes eu fico, como eu falei anteriormente, me sentindo impotente. Eu sei que posso fazer mais, mas naquela oportunidade eu tenho uma limitação. Compreende? Desejo muito, né, que a gente possa caminhar e encontrar um espaço no qual seja permitido utilizar muito mais do que práticas holísticas. A gente possa oferecer um atendimento melhor, né, para essas pessoas que necessitam. Por isso que eu digo, lá muitas vezes no hospital não vai encontrar o que encontraria em outro espaço. Com relação à pergunta da minha, vou chamar de parente, certo? Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. O que tenho feito? Veja só, dentro dessa articulação, nós temos uma parte de mulheres que a gente se dedica ao cuidado espiritual e ao repasse dos conhecimentos sobre as plantas medicinais. Então, a gente se cuida quanto mulher, a gente repassa os conhecimentos tradicionais. Quem é terreiro convive com ela cotidianamente. Essa questão da intolerância religiosa nos mais diferentes espaços, das mais diferentes formas. Então, é uma coisa que a gente não tem controle. A gente tem pequenas ações, a gente tem o nosso grande movimento de resistência que está aí há tantos anos, né, e conseguindo manter culturalmente, religiosamente tantas coisas. A gente tem um museu quilombola, né, e temos os guias do museu que são adolescentes, jovens, e eu lembro que no ano passado a gente recebeu 2 imagens de matriz africana, uma preta velha e um caboclo da mata, e colocamos lá logo na entrada da casa. E foi um mês que a festa do coco acontecia tipo 24 do mês. Então, quando a festa acontece nessa data, a gente sabe que o público é pequeno, porque está longe do final do mês, né? As pessoas estão sem dinheiro e tal. A gente já tem essa prática. E foi justo na véspera da festa do coco, chegou essas 2 imagens de matriz africana. E a gente colocou lá. E quando foi no dia do coco, deu pouquíssima gente, inclusive para visitar o museu. Então, um dos guias, que é o melhor guia que eu tenho, Fábio, ele chegou para mim, né, contando lá o que as pessoas entraram, porque é R$2 por pessoa para fazer a visitação no museu. E ele, tia, foi muito fraco o movimento. Sabe o que foi que aconteceu? Essas 2 coisas que botaram aí, ó. Foi isso daí. Então eu sentei com o Fábio, chamei os outros guias do museu e comecei a tentar explicar para eles. Você sabe quem é essa preta velha que está aqui, meu filho? São as rezadeiras,
são as nossas pretas, nossas avós, bisavós, tataravós, que ensinavam a gente a se livrar das mazelas com as ervas, com os ramos, com os remédios. Eram as benzedeiras, eram as parteiras. E esse daqui, que você chama dessa coisa, é o que protege as nossas matas, as nossas nascentes dos rios, é o que protege do homem não ir lá e queimar a mata para os animais morrerem. E comecei a trabalhar isso com eles. Ah, é, tia? Disse, é. Então, sabe o que é que você deve fazer? Ao invés de você chamar dessa coisa, você tá vendo essas cumbuquinhas que tá ali perto deles? Bota uma água, bota uma fruta. Que tipo de fruta? O que você quiser colocar. E peça as coisas que você quiser. E no pouco seguinte, foi tanta da gente, ele disse, tia, não é que deu certo? Então isso é o respeito, né? Porque se eu não conheço, eu tenho que entender como é que funciona aquela religião, a religião batista, a religião assembleiana, eu tenho que entender como é que funciona o povo de terreiro, o que é que se cultua nas tribos indígenas e dentro do meu quilombo também. Então esse dever de casa eu tenho feito, né? É trabalhar nas escolas com as crianças, que a escola é um local onde recebe pessoas de todas as origens, de todas as religiões, e você tem que trabalhar isso no dia a dia daquelas crianças. O respeito que eu tenho que ter pelo outro, né? Aceitando ele como ele é, né? Então, pré-escola é a base que você tem que trabalhar. O menino bateu na tia, fulaninho bateu em fulaninho. Eu digo, o que é que acontece? Aí o outro, Maria da Penha, viu? Vai para a lei Maria da Penha. Esse trabalho você tem que saber fazer no seu dia a dia. É a sua Bíblia. É a sua Bíblia. Né? Então, o meu povo, já respondendo a pergunta de Elcita, é um povo assim meio estranho, sabe? Que eles dizem assim, Deus me livre dessas coisas. Deus me livre do candomblé, Deus me livre. Mas sentir uma dor na unha vai para o mesa branca de Alhandra. Até evangélico vai. Então é um povo meio esquisito. Tem evangélico que reza criança. Então eu acho bonito esse jeito, sabe? Tem muita coisa que a gente precisa mudar ainda, tem muita briga ainda, mas é um povo assim meio esquisito. A outra coisa, mãe Lúcia, é também essa questão da tradição, não deixar morrer essa tradição das rezas, a tradição das plantas, curar as pessoas com as plantas, porque na farmácia não tem saúde. Saúde tem dentro das matas, tem no terreiro da vizinha, na casa do outro. Você tem remédio para isso? Tem. Você tem remédio para aquilo? Tenho. Então, não deixar que essa política do consumismo, que eu digo, eu tenho diabetes, eu tenho gastrite, eu tenho glaucoma, eu tenho tanta coisa, se eu for somar, mas eu evito estar no posto médico. Eu vou no posto médico, olhe, não dou trabalho a médico nenhum, porque eu tenho as minhas ervas na minha mata. E quando eu não puder mais me curar com aquelas ervas, aí eu procuro outras coisas, né? Mas essa tradição tem que ser mantida no quilombo. A gente, quando era jovem, minha avó, olha, esse remédio aqui, minha filha, curou fulana que tinha câncer. E por que a gente vai buscar remédio na farmácia para essas patologias que a gente tem? Claro que são doenças complexas que a gente não pode também estar tratando em casa. Mas eu digo, é o poder das ervas que a gente tem nas mãos, que a gente precisa cuidar desse povo. Esse povo está precisando de um oi, um abraço, vem cá, me dá um cheiro. O povo está precisando disso. Isso aí, padre, a gente já quebra muito essa questão desse ódio, sabe? Olhar o outro e dizer, vem cá, eu não sei o que é que eu tenho, eu digo que eu sou uma bruxinha, sabe? A minha mãe, quando estava grávida de mim, meu pai olhou para ela, quando ela contou, ele disse, te vira, esse é problema teu. Eu não tenho nada a ver com isso. E ela começou a tomar abortivos. Ela disse que tomou todo tipo de abortivo que ensinaram para ela. E eu estou aqui com 57 anos de idade e vivo ensinando remédio para as pessoas se curarem. Então eu sou uma bruxinha. E eu olho no olho da pessoa, eu sei que aquela pessoa está pedindo socorro, aquela pessoa está triste, aquela pessoa está precisando de um abraço, de uma acolhida. E a minha casa é tipo um hospital.
Quem chegar tem espaço. Então, esse trabalho eu faço, sabe, Muniz? E por que tanto ódio despertado nesse momento? Porque a gente, eu digo a gente, mas eu não levo essa culpa, a gente botou no patamar máximo do nosso país uma pessoa que está dando carta branca para primeiro eu matar, depois eu perguntar quem é. É a caça às bruxas mesmo. Essa religião eu não quero, essa religião eu não quero, e jogando um ser humano contra o outro. Então, se a gente já tinha isso camuflado, agora ele saiu de dentro debaixo das folhas e está declaradamente. E eu tenho medo, eu tenho muito medo. Eu recebi uma palestra de um cacique lá da Amazônia, na Bahia, no dia 25, Krenak, que ele disse: ensina teus filhos, teus netos, teus bisnetos a correr dentro da mata, a subir nas árvores, a comer frutas, a viver comendo peixe, pescando, comendo, porque quando esse país não for mais nosso, a gente vai saber viver das matas. E é nisso que eu acredito.